Na data de 30 de junho de 1960, no Rio de Janeiro, essa garotinha aqui, de nome Tânia Maria Coelho Araújo, de apenas 4 anos na época, seria levada de uma escolinha onde estudava por uma mulher que ficou conhecida depois como a Fera da Penha. E esse seria o último dia de vida da pequena Taninha. Esse é o primeiro vídeo de casos criminais aqui do perfil, e esse é o caso da Fera da Penha. Mas, afinal de contas, quem era a mulher que levou a Taninha da escola e encerrou a vida dela? Na verdade, tudo começaria a ocorrer no ano de 1979, quando essa mulher aqui, de nome Neide Maria Maia Lopes, iria conhecer um homem de nome Antônio, que era o pai da Taninha. A Neide tinha 22 anos e era descrita como uma pessoa mais fechada e que gostava muito de casos criminais. Mas no ano de 1979, ela acabou conhecendo o Antônio, que era casado e tinha 2 filhas. Porém, ela não sabia dessa informação. A Neide e o Antônio se conheceram em um trem ali no Rio de Janeiro e durante alguns dias ali eles passaram a conversar e começaram uma relação. Mas o que ela realmente não sabia é que ele era casado e tinha as 2 filhas. Mas, alguns meses depois, ali no trem, a Neide ficou sabendo por um conhecido, por um amigo do Antônio, que ele era casado. E ela, por sua vez, não iria aceitar ser amante, então ela pede para que o Antônio abandone e separe a esposa e as 2 filhas. E ele disse que iria fazer isso, mas pede a ela mais tempo para encerrar o casamento. Porém, os dias se passaram e nada acontece, então a Neide dá uma cartada final no Antônio, pedindo para que ele se separasse da esposa, ou ela iria fazer uma maldade com toda a sua família. O Antônio até fica um pouco perplexo com isso, mas pede mais tempo para a Neide, mas os dias iam se passando e ela, percebendo que isso não iria acontecer, ela começou a planejar o seu plano do mal. A Neide descobre onde o Antônio e sua família moravam ali no Rio de Janeiro, e enquanto ele estava no trabalho, ela começou a se aproximar da família. A Neide foi até a casa do Antônio e se apresentou para a Nilza, a esposa dele, como uma antiga amiga de escola, e com o mesmo nome que ela, Nilza, mas a esposa ali do Antônio dizia que não se lembrava dela. A partir daqui eu vou chamar ela de Fera para não confundir os nomes. Mas a Fera insiste que elas eram amigas de escola e então ela consegue se aproximar da esposa Nilza e das 2 meninas. E dessa forma as duas começaram a se conhecer melhor, praticamente virando amigas. E a Fera começou a visitar com mais frequência a casa da Nilza. E foi dessa forma que ela acabou descobrindo que o amor da vida do Antônio era a filha mais nova de 4 anos, Taninha. E agora, com as visitas mais frequentes, a Fera sempre levava algo para a menina para agradar e se aproximar dela e conseguir a confiança da esposa e das filhas. Mas enquanto os dias iam ali se passando, a Fera, a Neide, em um dos seus encontros amorosos com o Antônio, acabou revelando a ele que ela já tinha descobrido tudo sobre a sua família e que ele deveria se separar da esposa ou ela iria matar todos. Mas aparentemente, essa investida final da Fera da Penha não mudou os fatos, e foi no dia 30 de junho de 1960 que ela decidiu então colocar o seu plano do mal em prática. Ela já tinha toda a rotina da família, então ela liga para a casa vizinha aonde a Toninha estudava, já que naquela época de 1960 não era todo mundo que tinha telefone. Mas nessa ligação, ela se apresenta como a Nilza, a mãe da menina, informando que ela não iria conseguir buscar a Taninha na escola naquele dia, devido a uma consulta médica, mas ela informa por telefone que uma amiga dela, uma amiga da família de nome Odete, iria passar para pegar a menina. E então a informação é passada e no final do dia, um pouco antes do horário habitual da mãe buscar a menina, a Fera passa na escola e busca a Taninha. A funcionária chega a perguntar para a menina se ela conhecia aquela mulher e ela disse que sim, que era sua tia, devido às visitas que a Fera já tinha feito na casa da menina antes. E dessa forma ela conseguiu levar a menina da escola. Porém, ali depois, no horário habitual, a Nilza, a mãe da menina, vai até a escola para buscar a sua filha. Mas chegando lá, ela é informada que a sua filha já tinha sido levada por uma outra mulher de nome Odete. E que isso foi feito por causa do telefonema que a escola tinha recebido. Porém, a mãe entra em desespero e imediatamente ela vai em busca de ajuda e vai para a delegacia. E então o marido, o Antônio, também é avisado
avisado do desaparecimento da menina. E imediatamente ele se lembra da ameaça da sua amante, a Neide, e tinha certeza que tinha sido ela que tinha levado a sua menina. Obviamente que toda essa história se espalhou bem rápido ali na cidade, e essa notícia chegou até a rádio e também ao jornalista de nome Saulo Gomes, que noticiou o desaparecimento da menina. E agora, voltando para a parte da Fera, ela tinha uma amiga que morava no bairro da Penha, e da escola ela leva essa menina para a casa dessa amiga. A amiga chegou a questionar a Fera, a Neide, sobre a menina, mas ela informa que era filha de uma amiga que ela estava cuidando naquele dia, e no final do dia iria devolver a menina para a mãe. Mas a Fera teve uma atitude estranha. Ela pediu uma tesoura emprestada para a amiga e cortou uma mecha de cabelo da Taninha, embrulhou num pedaço de papel e guardou dentro da bolsa. E fala para a amiga não se preocupar. E depois, já de noite, ela sai da casa dessa amiga junto com a Taninha. Elas passam em um comércio e a Fera compra 1 litro de álcool. É informado na reportagem do programa Linha Direta que a menina chegou a perguntar para que servia aquela garrafa. E a Fera disse que era um remédio, pois a Taninha iria ficar doente mais tarde. E de lá, ela segue com a menina para um abatedouro ali no bairro da Penha. Ela já tinha estado presente naquele local antes e tinha escolhido aquela localidade para dar fim na vida de Taninha. As duas chegam até lá e com uma arma que a Fera já tinha comprado antes, ela dá um tiro a queima-roupa na nuca da Taninha. Em seguida, ela joga todo o álcool que ela tinha comprado sobre o corpo da menina e ateia fogo e vai embora. Mas o que ela não esperava é que alguns funcionários do matadouro ouviram aquele tiro e foram até o local imediatamente para ver o que estava acontecendo. E lá eles encontram o corpo da menina sendo queimado e imediatamente eles chamam a polícia. E em pouco tempo se descobre que aquele corpo daquela criança era a Taninha. E agora a polícia, já sabendo de toda a história do pai com aquela mulher, eles vão em direção da casa onde a Fera morava. E ela é intimada a ir para a delegacia, porém também é informado que ela pede algo estranho, que ela pudesse trocar os sapatos antes de ir para a delegacia. E ainda ali é encontrado dentro da sua bolsa a mecha de cabelo da menina e a arma. Porém, na delegacia a mulher nega toda a história e o interrogatório dura a noite inteira. E já nos jornais ali, a todo momento, a história começou a se espalhar. Também é mostrado ali que durante o amanhecer, já depois de todo o interrogatório onde ela negava tudo, a polícia decidiu levar a Fera, a Neide, até o local onde tudo teria acontecido. Mas em todo momento que ela está naquele local, ela permanece de olhos fechados e se recusa a falar qualquer coisa. Então ela pede para voltarem à delegacia e lá ela iria contar os fatos. E lá na delegacia também já estava o jornalista Saulo Gomes, que ficou sabendo de toda a história através do pai da Taninha. E como a Fera insistia em não contar a história, ele pede para fazer uma entrevista com ela naquele momento e a polícia concede. E foi aí que ela contou toda a história, confessou o crime e disse que seu único arrependimento era ela não ter tido mais tempo para matar toda a família. Também é informado que a todo momento o que ela ia dizendo era informado pela rádio e pessoas começaram a se acumular na porta da delegacia. Eles pediam o linchamento da mulher e ela ficou conhecida então como a Fera da Penha. Mas isso não ocorreu e a Neide então foi presa. Em outubro de 1963, ela foi julgada e condenada a 33 anos de prisão. Porém, ela cumpriu pena de 15 anos em regime fechado e depois foi libertada. Mas é dito também que enquanto ela estava presa, ela acabou meio que enlouquecendo, cuidando de uma boneca de brinquedo como se fosse a sua filha. E aqui neste documentário do Linha Direta é informado que o Antônio e a Nilza, pais da menina Toninha, decidiram enfrentar juntos a perda da filha. E no local do fato ocorrido, as pessoas começaram a fazer uma espécie de peregrinação, deixando flores, velas e alguns brinquedos para a menina Taninha. E alguns começaram a dizer que recebiam graças da menina e ela ficou conhecida como uma espécie de santa popular. E tempo depois, o local ali, a prefeitura deu um nome da praça em homenagem à menina que tinha perdido a vida ali. Então ficou conhecida como a Praça Taninha. E a Fera, após cumprir toda a sua sentença, ela viveu o restante da sua vida de forma reclusa e veio a falecer na data de 2 de maio de 2023. E esse foi o caso que ficou conhecido como a Fera da Penha. Esse é o primeiro caso criminal que eu conto aqui no perfil, mas não vou deixar de lado os casos de ufologia. Então aproveita e já me segue aqui na plataforma para você não perder os próximos vídeos.